Olá, que bom que você está ouvindo essa mensagem. Abra o seu coração e deixe o Senhor Jesus falar com você. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, pois isso ajuda muito a impulsionar o nosso canal para alcançarmos mais pessoas como você. Te vejo em nossas redes sociais. Graças e paz, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero convidar você para meditar comigo sobre onde está a autoridade da igreja neste tempo de pandemia que estamos vivendo, ok? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, fique comigo até o final, tá bom? Vamos então meditar aqui em um versículo que fica em Marcos, capítulo 16, versículo 17 e depois o 18 também. Diz assim: os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo algum. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Antes de continuarmos essa meditação, eu gostaria de dizer que esse vídeo não é uma crítica nem uma acusação a ninguém, mas sim algo para nos fazer refletir nesse momento de como estamos nos posicionando como igreja neste tempo de pandemia, ok? Então, em primeiro lugar, eu quero pensar com você nesse texto que o Senhor Jesus nos deu autoridade. E essa autoridade é muito maior do que o que nós temos exercido nesse momento como igreja na face da terra. Jesus disse: eis que toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ele recebeu de Deus toda a autoridade. Depois que ele derramou seu sangue na cruz, morreu em favor dos nossos pecados, cumpriu toda a missão que Deus tinha entregue a ele, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E ele entrega essa autoridade, ele delega essa autoridade à sua igreja. E aqui nesse texto ele diz que ele estava nos dando essa autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, se preciso fosse pegarem algum animal peçonhento, não nos faria mal. Se bebêssemos algum veneno sem saber, isso não nos faria mal. Nós temos essa autoridade. O problema é que nós não usamos a autoridade que Deus nos deu. Eu fico me perguntando nesse momento, onde está a autoridade da igreja nessa hora? Onde está a autoridade da igreja que recebeu de Jesus o poder para curar as enfermidades? E nesse momento parece que a igreja, eu não estou falando denominações, eu estou falando a igreja corpo de Cristo, cada crente, cada cristão que verdadeiramente crê em Jesus e serve a Ele. Onde estão esses cristãos? Onde está a autoridade desses cristãos que estão morrendo de medo do vírus, do coronavírus, da doença, quando receberam de Jesus autoridade sobre as doenças, para fazer com que as doenças fossem exterminadas, com que as pessoas fossem curadas? É uma pergunta a se fazer. Precisamos perguntar isso nesse momento. Em segundo lugar, o texto diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Não são todos que vão ver os sinais, não são todos que vão receber os sinais, não são todos que presenciarão, que exercerão essa autoridade, mas somente aqueles que crerem. Se você crê que Deus te deu essa autoridade, Jesus te deu essa autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre várias e outras coisas na face da terra, você vai exercer essa autoridade. Mas se você não crer, nada vai acontecer. Então nós precisamos voltar a crer na autoridade que Jesus nos entregou como igreja na face da terra. Poder de ligar e desligar aqui na terra, e será ligado e desligado lá no céu. Nós precisamos entender essa autoridade. Em terceiro lugar, Jesus disse uma vez aos seus discípulos que quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé na terra? Uma outra pergunta que precisamos fazer: onde está a fé da igreja? Será que quando Jesus voltar, seja em poucos dias, meses, anos, ou se for demorar muito, será que Jesus ainda encontrará fé genuína na terra? Uma fé que pode operar milagres, uma fé que traz à existência aquilo que não existe. Será que Jesus vai encontrar essa fé? Pois ele mesmo estava dizendo aqui: será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? É uma pergunta para nós nos fazermos como igreja nesse momento. Onde está a fé da igreja? Onde está a autoridade da igreja? Onde está a coragem da igreja? E eu não estou falando mais uma vez de denominações, eu estou falando de cada crente, de cada cristão que serve a Deus, que crê em Jesus. Onde está a sua autoridade? Onde está a sua fé? Onde está a sua coragem? Onde está a sua intrepidez? Onde está? Nós precisamos nos perguntar isso nesse momento. Não é tempo de andarmos medrosos, cabisbaixos, preocupados e ansiosos. É tempo de exercermos a nossa fé.
Eu não ouço falar constantemente de missionários na África ou em qualquer outro lugar com medo de cultuar porque está tendo um surto de febre amarela ou de malária ou de ebola. Até hoje eu nunca ouvi falar sobre isso, mas eu ouço falar constantemente de missionários que ficaram doentes com essas doenças e que passaram por elas e venceram elas e continuam pregando e ministrando lá onde eles estão, onde foram enviados por Deus. Nós precisamos exercer a fé. Não significa que todos nós seremos curados todas as vezes de todas as enfermidades, mas significa que nós não podemos nos render diante de nenhuma enfermidade, porque sabemos que Jesus já nos deu autoridade e precisamos exercer essa autoridade. Amém? Em quarto lugar, já indo para o final desse vídeo, na parábola das virgens, diz que 10 virgens foram convidadas para o casamento, estavam sendo preparadas para o casamento. 5 delas eram prudentes, 5 loucas, mas o texto deixa claro que todas as 10 adormeceram. Não foi apenas metade, uma parte delas que adormeceram, todas adormeceram. E eu fico me perguntando, será que neste momento dessa pandemia, de tudo isso que está acontecendo no mundo, o Senhor não está usando tudo isso para despertar o seu povo, despertar a sua igreja, despertar a sua noiva desse sono espiritual que talvez estejamos vivendo como igreja? Será que tudo isso não é um alerta de Deus, como naquela parábola que diz que à meia-noite sai um homem anunciando, gritando, eis que o noivo vem? Será que tudo isso que está acontecendo nesse momento não é um alerta do Espírito Santo para nós? Não é um alerta de Deus para nós como igreja, dizendo, ei igreja, acorde, ei igreja, desperte, ei igreja, se reavive, busque mais, ei igreja, tome a sua posição de autoridade nessa terra e faça aquilo que você foi chamado para fazer. Eu creio que Jesus está nos chamando nesse momento para tomar uma posição diante dele, diante do mundo nessa hora. E por último, não me parece inusitado um vírus que se chama corona, ou seja, coroa, e que nesse exato momento faz com que todos os reinos da terra se curvem diante dele. Pobres e ricos, negros e brancos, homens e mulheres, esquerda e direita, homos e héteros, todos estão se curvando diante de um vírus chamado corona. Eu creio que nós precisamos abrir os nossos olhos nesse momento, pois é certo que o Senhor está chamando a sua igreja a um despertamento. Você vai se curvar diante de quem? Diante de um vírus? Diante de uma crise? Diante da morte? O que é que pode colocar você de joelhos? Eu vejo nas Escrituras homens e mais homens de Deus, profetas e outras personalidades da Escritura não se curvando diante de nada. Eu vejo Sadraque, Mesaque e Abednego não temendo a morte e permanecendo de pé na presença de Deus. Eu vejo Daniel não temendo a morte, permanecendo de pé diante de Deus. Eu vejo Elias permanecendo de pé diante de Deus, mesmo com medo. Eu não vejo ele me curvar diante do mundo, diante de problemas, diante de circunstâncias, diante de autoridades humanas. Eu vejo eles permanecendo na posição que o Senhor os colocou e exercendo a autoridade que o Senhor deu para que eles exercessem. Eu me pergunto nesse momento, e esse vídeo é para mim, não só para vocês, é para mim e para todo crente, eu acredito. Onde está a nossa autoridade como igreja? Onde está a nossa fé como igreja? Onde está o nosso posicionamento como igreja? Onde está a coragem da igreja? O Senhor Jesus, Ele nos pede nesse momento que nós acordemos do nosso sono, que nós nos despertemos e que verdadeiramente possamos exercer a autoridade que o Senhor nos deu nessa terra e levar muitas pessoas a crer no Evangelho de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana de bênção e que você possa compartilhar esse vídeo com muitas pessoas para que elas também se despertem para isso que estamos passando nesse momento. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.